quem não conhece, assim, acho que todo mundo já viu os missionários nas ruas, porque eles andam muito parecidos, né? Sempre em duplinha, etc. Mas o que é um Mormon? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias... Eles se identificam como Mormon ou isso é um nome que a gente inventou? Não, é um nome que todo mundo dá resumidamente, sem proselitismo, obviamente, né? A gente acredita na Bíblia como a palavra de Deus e a gente também tem o livro de Mórmon. Resumidamente, a Bíblia é a palavra de Deus da comunicação de Deus com os antigos profetas do Oriente e Ocidente. Só que ao mesmo tempo que tinham pessoas vivendo lá, tinham também pessoas vivendo nas Américas. Tanto que quando descobriram o Brasil, viram que tinham várias pessoas. Então o livro de Mórmon conta da comunicação de Deus com os antigos habitantes e profetas das Américas. Então o livro ele foi preservado para os dias atuais. Então o livro se chama Livro de Mórmon, né? Que foi um dos últimos profetas do livro. E aí, enfim, chamam de Mormons por isso. Então é um apelido carinhoso, nada pejorativo, tá tudo certo, mas o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Cara, esse universo sempre parece ser meio fechado, assim, poucas pessoas sabem o que acontecem lá, etc. O que tem de rituais diferentes do universo que a gente está acostumado, mais cristão e etc? Não, nós somos cristãos. Agora você me pegou. Cristões ou cristãos? Eu acho que cristãos, né? Cristãos? Acho Boa, que sim, me pegou. Boa, cristãos. Sempre. Tem umas que funcionam dos dois jeitos, tá? Outro dia eu vi alguém falando um negócio, eu fui pesquisar e funciona dos dois jeitos. Então enfim, quem sabe? Somos cristãos ou cristãos, para quem quiser escolher. A nossa base é Jesus Cristo. O que a gente acredita é que a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu quando ele veio para a Terra, ela foi restaurada. Então a gente acredita na mesma estrutura, um profeta, 12 apóstolos. Então as nossas reuniões elas são abertas, a gente partilha do sacramento ou Santa Ceia, super tranquilo, todos estão convidados, todos os prédios da igreja são abertos, normalmente domingo às 9 da manhã, só chegar, participar, é aberto para todo mundo e não tem nada muito diferente quando você pensa em culto, em reuniões. O que a gente acredita muito é na base de Cristo como o Salvador do mundo, basicamente isso. E o trabalho missionário é um trabalho que eu sei que inclusive está na Bíblia de propagar a palavra do Senhor. Você ficou um bom tempo fazendo isso, né? Sim, Jesus Cristo falou, né? As últimas palavras dele para os apóstolos foi, ide e pregai o evangelho por todo mundo. E esse é um trabalho, uma das grandes prioridades. Eu costumo dizer que se um dia ou quando, né, eu morrer, se eu tivesse a oportunidade de deixar alguns conselhos para os meus filhos ou para as pessoas, eu deixaria o meu melhor para as pessoas. E essa foi uma das últimas palavras de Jesus Cristo. Então, pregar o evangelho e falar sobre ele é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes missões. Eu fiquei 2 anos e é um trabalho social, religioso, em que você, enfim, quer compartilhar, né, a palavra, né, como se diz, mas também é um trabalho humanitário, de pegar pessoas em situações vulneráveis, pessoas que têm uma família desestruturada e trazer não só princípios, né, cristãos, mas também princípios de relacionamento, de estruturação, de ter uma família e uma base sólida. Eu atribuo muito a minha carreira, não simplesmente a igreja em si, que foi parte da minha construção, mas os princípios que a minha família tinha como alicerce, que foram desenvolvidos naturalmente ou potencializados dentro da igreja, me ajudaram a me tornar um profissional melhor. Eu acho que todo mundo, se a gente parar para olhar, de novo, sem proselitismo, para o que Jesus Cristo ensinava, a gente vai tirar muitas lições de negócio, né? E sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo foi um dos grandes, o maior líder de toda a história. Tanto que a nossa história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Então alguma coisa ele tem, né? Para quem tá assistindo a gente, ouvindo a gente, independente de acreditar ou não, cara, gasta um tempinho, vai tentar entender o que Jesus Cristo falava, que tem muita lição de negócio, de carreira, de finanças, de gestão, de liderança. Então, eu tenho a Bíblia, né, e o livro de Mórmon como um dos grandes pilares para minha vida. O livro de Mórmon, ele é um livro que não tem nada a ver com a Bíblia. Na verdade, eles são complementares. De novo, né? O livro de Mórmon, ele falou da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e a Bíblia com os antigos habitantes do Ocidente. Os dois, eles se complementam, né? Lá nas Escrituras, em João, Jesus Cristo fala, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Convém me agregar a elas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Então o livro de Mórmon conta,
né, sobre a aparição de Jesus Cristo nas Américas. Então, a ministração e o ministério dele nas Américas. Então, essa é uma parte super importante. Pô, demais. E hoje você continua frequentando, sua família vai junto? Sou voluntário, sou líder dos jovens, é um negócio... A minha agenda é basicamente, vamos subir, família, Zoom, igreja. Então, tá muito... presente na minha agenda, mas como um voluntário. E todos na igreja são voluntários. A única coisa diferente que eu fiz foi dedicar 2 anos de forma integral ao trabalho. Eu já era membro da igreja. Entendi. Aos 18 anos, todos os jovens são convidados a fazer o proselitismo. Não são obrigados, é uma decisão, né, pessoal, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, mas aos 18 anos os que querem podem gastar para os homens 2 anos de forma integral e as mulheres 1 ano e meio. Cara, eu não sei o que você acha, mas eu tenho tido a sensação, e olhando um pouco para a história, eu acho que a gente teve um período onde a igreja perdeu muita força, né, em geral. Eu acho que todas as principais religiões do Ocidente, eu acho que elas perderam muita força, por inúmeras razões, mas eu tenho percebido as pessoas ao meu redor, né? Um movimento de retorno, do resgate, né, desse universo, cara, que eu preciso me conectar com Jesus, com Deus, né? Você tem sentido que algo nessa linha tenha acontecido? Sem dúvida, sem dúvida. E tem algumas razões para isso. As próprias escrituras, elas falam que no final dos tempos, o coração dos homens, né, homem e mulher, ele se esfriaria, né? As pessoas começariam a ser mais egoístas, a serem, enfim, mais independentes numa linha de olhar mais para si e menos para o outro, guerras. E quando isso acontece, as pessoas elas se tornam mais humildes, elas tendem a olhar para alguma coisa maior, né? Claro que a gente vem de um Brasil cristão, então é fácil falar de Jesus Cristo aqui, de Deus, apesar de muitas pessoas não acreditarem, mas a gente é livre, né, para discutir a religião que a gente quiser. E eu acho que independente da crença, eu acho que é importante, eu pessoalmente sou um cara muito religioso, muito, mas não é só sobre a religião. Eu acho que uma conexão com alguém maior, e pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser, enfim, o que você quiser, mas eu aconselho todo mundo buscar e reconhecer que existe alguém maior que você. Por 2 motivos. Primeiro, a humildade. Entender que tem alguém maior. Você não é o centro das atenções. Você não é o cara que é o dono do mundo, né? Então isso me ajuda sempre a me manter humilde. E a segunda coisa que eu acredito e falo muito, né, para os meus times, para os meus pares, é que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder nos negócios e nas nossas vidas. Entregar o máximo. Só que muitas vezes o máximo ele não é suficiente. Né? Pô, eu fiz tanto, trabalhei aqui para um quarter super positivo na Zoom e não deu, né? Ou naquele momento final parece que não vai dar. Quando parece que não dá e você fez tudo, a única possibilidade de esperança é entregar na mão de alguém que é maior que você, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente e que pode, de forma inexplicável, te trazer aquela graça, né? E o conceito da graça é trazer o que falta, né, que muitas vezes não vai ser explicável, é o além, né, o divino, é a sorte para algumas pessoas. Então acredito muito, mas respondendo especificamente a sua pergunta, eu sinto que tem um movimento. Isso é bom, porque mesmo que as pessoas não acreditem na essência, os princípios cristãos e os princípios religiosos, por essência, vem do serviço ao próximo, vem de fazer com que o mundo se torne um lugar melhor, vem de ser caridoso, vem de ser, enfim, uma pessoa empática, solidária. Então, independente da religião, esse movimento, que sim é drivado e motivado por uma proximidade com alguém maior, vai fazer com que todo mundo tenha uma proximidade maior, uma conexão maior, ou minimamente tenha uma vida melhor ou relações melhores. Faz sentido? Faz demais. Eu imagino que você tenha ido para esse mundo por conta dos seus pais, né? Sem dúvida. Seus pais devem ter te influenciado nisso. O que te fez ficar? Porque eu vejo que muitas pessoas que vão para o mundo da religião ou sentem esse chamado e falam, cara, eu preciso ter algo maior para me sustentar aqui, mas outras pessoas experimentam algumas coisas, outras pessoas vivem algumas graças, como você mencionou, que fala, meu Deus, cara, isso é um sinal, eu preciso responder a esse sinal. O que fez você ficar?
Cara, você sabe, você tá super certo. Desde moleque eu fui incentivado, né, e segui meus pais quase que a minha vida toda, né? E acho que é normal. Quando eu fiz, acho que 17 para 18 anos, eu saí muito cedo de casa para jogar bola. Acho que a gente vai falar sobre isso. Eu falei, caramba, agora eu jogo bola, eu vou fazer o trabalho voluntário, não vou, o que eu faço? E desde criança eu tive 2 sonhos, que era me tornar um dos melhores jogadores de futebol do mundo e fazer esse trabalho voluntário. Só que esse trabalho voluntário, ele vinha muito pelo exemplo dos meus pais. O meu pai fez, o meu irmão mais velho fez, meus tios fizeram, todos fizeram. E aí eu me lembro que eu tava pra, assinar o contrato com o Internacional do Rio Grande do Sul. E eu falei, cara, eu vou assinar, não vou, o que eu faço? E começou a bater muito forte no meu coração a minha missão ou chamado de fazer esse trabalho, né? E eu tive algumas experiências que me disseram que eu deveria fazer isso e que muitas pessoas estavam esperando por mim para ouvir de mim aquela mensagem. E aquilo foi muito claro para mim. E eu fiquei dias, né, à noite me remexendo, sem dormir. E eu falei, caramba, é isso. Só que ainda era um negócio que, eu tava abrindo mão de um sonho muito grande. E viver esses 2 anos só se materializou aquilo que, de alguma forma, eu tinha ouvido, visto e sentido, né? Então, a sequência de experiências fez com que eu ficasse, né? A sequência de experiências, a sequência de histórias, né, que eu vivi, me fez com que eu ficasse, né, e decidisse que a minha vida ela vai ser baseada nisso. Porque no final do dia eu acredito que a gente só vai levar dessa vida aquilo que a gente constrói e deixa plantado na vida das pessoas. A única forma de ficar quando nós partirmos é deixando algo positivo na vida das pessoas. E eu encontrei e descobri isso nesse trabalho, né? Então foi por isso que eu fiquei e é por isso que eu tenho ficado. A sequência de experiências que continuam vivas na minha vida.